Olá, servidoras e servidores da saúde. Eu me chamo Amanda. A gente vai fazer uma conversa, uma entrevista que faz parte de uma proposta do coletivo de mulheres do Sim Saúde. A Lígia Cardieri é socióloga, especialista em saúde coletiva e epidemiologia, aposentada da CESA, uma das fundadoras do Sim Saúde Paraná, integrou as primeiras direções do Sim Saúde Paraná. Atualmente, a Lígia é membro da Rede Feminista de Saúde e é também integrante do coletivo de mulheres do Sim Saúde. A Lígia já foi gestora nos municípios de União da Vitória, Lapa e Piraquara. É referência na construção do controle social no Brasil. Até recentemente, era conselheira federal de saúde. Atualmente, representa o Sim Saúde na Comissão de Saúde da Mulher no Conselho Estadual de Saúde. A Lígia é uma importante militante histórica na luta pelos direitos sociais, pela saúde pública, pelo direito das mulheres, pelos direitos sexuais e reprodutivos e pela democracia. Chegou a ser presa política no período da ditadura empresarial militar e, aos 79 anos, segue incansável na luta e é inspiração para todas nós. Muito obrigada. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber de você como você avalia o presente momento histórico em relação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no Brasil e no Paraná. É, a situação hoje não é confortável, mas é melhor do que tínhamos há 4 anos atrás. Os direitos sexuais e reprodutivos vêm sendo construídos e afirmados desde o Congresso do Cairo, da ONU. O Brasil assinou vários documentos reconhecendo que cabe ao casal, e muitas coisas só à mulher, a decisão sobre quantos filhos quer ter, de que maneira ela vai controlar seu processo reprodutivo. A questão da sexualidade, do sexo, não pode ser imposto, não é de jeito nenhum deve ser imposto um casamento para meninas e mulheres, né, e isso no mundo. Então tem vários direitos sexuais e reprodutivos que vêm avançando, que vêm melhorando, né. O acesso, por exemplo, aos métodos anticoncepcionais no Brasil, já tem quase 30 anos mesmo que a gente tem obrigação do SUS fornecer informação. Qual é o melhor método? Cabe a você, o casal, escolher, a mulher principalmente. Mas, às vezes falta, às vezes falha. Então tem áreas que avançaram mais, como a questão do acesso aos métodos anticoncepcionais, e algumas áreas que são mais problemáticas. Eu diria que dos direitos reprodutivos, o mais difícil tem sido assegurar o direito ao aborto. O direito ao aborto no Brasil é restrito a 3 situações, não é? E mesmo nessas 3 situações, que eu já vou explicar, ela nem sempre está garantido, sabe? Então nós tivemos casos escandalosos de meninas estupradas que engravidam e que menor de 14 anos sempre é estupro. Então não precisa nem perguntar onde, como que foi. Então essa menina tem direito a buscar um aborto em um serviço de saúde com toda a segurança. Isso nem sempre acontece, inclusive aqui no Paraná, né. Então, a gente diria que esse é um dos problemas mais sérios e no Brasil, nos períodos do governo anterior federal, houve muitos retrocessos. Foram terríveis mesmo. Então é desde, hã, uma portaria do ministério negando tudo que já tinha até na lei, né, e impedindo o Conselho Federal de Medicina fazendo normativas que não tinham cabimento para dificultar o acesso a serviços em situação de estupro, risco de vida para a mulher e para a menina e em situação do feto que não tem cérebro. Então é importante que nós, servidores e servidoras, que a gente conheça a lei. Pode não concordar, você pode não querer para você, você está lá no serviço do SUS para assegurar uma informação correta para que meninas e mulheres possam acessar o direito ao aborto nessas situações que a gente mencionou. Aqui no Paraná nós temos 4 serviços, Amanda. São Cascavel, Maringá, Londrina e Curitiba. Nós gostaríamos muito de ampliar e garantir que pelo menos um serviço em cada macro-regional e no futuro que em cada regional de saúde a gente tivesse um hospital que ofereça os medicamentos, todas as prescrições, se houver violência sexual e se precisar realizar o aborto medicamentoso pode ser feito
em qualquer maternidade, em qualquer, até no ambulatório, esse medicamento pode ser dispensado, dentro da lei que o Brasil já assume. A gente precisa avançar muito mais, mas a gente sabe que a situação brasileira precisa de muito mais informação. Então, o Saúde está dando um exemplo, esse coletivo de mulheres, é discutir esses assuntos difíceis, né? Tem gente também que não sabe o que que é outro problema de direitos sexuais, as pessoas que não se identificam com o sexo de nascimento e querem fazer essa mudança, essa transexualização. Existe poucos serviços, mas precisa ser divulgado onde eles estão para que homens e mulheres que necessitam fazer essa transição possam acessar dentro do que o SUS já oferece. Acho que é isso. A gente não está no pior dos mundos, precisamos avançar muito, mas esse trabalho de discussão e de informação é muito importante. Com certeza, né? Em relação ao processo de transexualização, aqui na segunda regional a gente tem o CEPAT também, né? Uhum. Que atende esse processo. E a questão do aborto legal é muito lamentável, né? Quantas mulheres e meninas correm risco de vida, né? Uhum, Ou de uhum. levar a cabo uma gestação, muitas vezes, de risco ou vítima de Sim, uma e violência. geralmente são as meninas e mulheres mais pobres, as meninas negras, as Exato. pessoal que está lá nos cafundó desse Paraná e do Brasil, que não sabe nem do direito que tem. Né, como eu Então, disse, a Lígia representa o Saúde na Comissão de Saúde da Mulher, eu sou suplente da Lígia também nessa comissão. E assim, um dos temas que tem gerado grande preocupação na Comissão de Saúde da Mulher é o recente aumento da mortalidade materna aqui no Paraná, né? E preocupa todas nós, né? Como você avalia essa questão, Lígia? E quais você considera as principais ações no enfrentamento a esse grave problema? uhum. Então, esse é um tema longo. A gente tem. O Paraná já teve no melhor, vamos dizer, dos serviços em relação a investigar as mortes maternas. Acho que primeiro, como muitos servidores e servidoras não sabem do conceito, o que que é a morte materna? É aquela menina ou mulher que morre durante a gravidez, ou durante o trabalho de parto, ou 42 dias depois do parto. Se a morte acontecer por qualquer situação, nesses 3 períodos, ela é chamada de morte materna. E tem norma federal, e o Paraná segue direitinho, para investigar. Muitas servidoras nossas participam aí no interior, nos municípios, nas regionais, dos comitês, que tem que ter um comitê para investigar. Tem 120 dias para ir lá, conhecer o prontuário, fazer visita domiciliar, analisar tudo que se souber daquela história daquela mulher. Para quê? Essa investigação é sigilosa, não é para levar para a polícia nem para o jornal. Esse é um trabalho epidemiológico e de maior importância, porque conhecendo a história da morte, você vê onde houve falhas, quais foram os riscos que essa mulher correu, como podiam ter sido evitados, para que nos próximos períodos outras mulheres não passem pela mesma situação. Então, veja, ao longo desses anos, 30 anos que a gente tem comitê já no Paraná, veio melhorando? Veio. Muita coisa foi identificada. Por exemplo, hoje é muito difícil que uma mulher morre porque faltou sangue. Nós temos um serviço de ter sangue disponível nas maternidades. Hoje é mais difícil que uma mulher fique lá perdida num município pequeno. Se ela tem um caso complicado, ela tem que ser levada para um hospital especializado no alto risco. E o SAMU tem que saber estar treinado para levar com prioridade esta mulher, né? Então, são os muitos momentos. Uma das coisas importantíssimas é que o pré-natal precisa ser feito com qualidade para identificar se essa mulher está com uma gestação tranquila, de risco habitual, ou um risco mais ou menos, ou ela é de alto risco. Se é alto risco, ela precisa ir já ficar vinculada e saber que ela vai ter que ir para um hospital universitário, ela vai ter que ir para Angelina Caron, ela vai ter que ir para o hospital de clínica, enfim. Em cada regional tem. Todas nós temos que saber qual é o hospital de referência para alto risco. Muito bem. Então, o que aconteceu? O Paraná vinha melhorando ano a ano. Nós estávamos com uma morte materna de 40 por 100 mil. Não se preocupe com os números, só para vocês saberem. 40 é bom? Ainda não é bom. Era melhor que a média do Brasil, né? Melhor que muitos lugares. Mas era 40.
A gente precisaria chegar ali nos 15, tá? Então, o Paraná vinha vindo e estava ali chegando nos 40. Na pandemia, o Brasil inteiro explodiu. A morte materna cresceu demais porque a infecção pelo Covid deu preferência, além dos idosos, por gestante. Bom, mas no Paraná não foi só Covid. Em 2024, o ano passado, o Paraná de 40 pulou para 60. Então, isso deu um alerta. Coisas deixaram de ser feitas. Piorou o pré-natal lá em cada município. Os hospitais pararam de aplicar o sulfato lá que precisa em caso da mulher ter eclâmpsia e pressão alta. Quer dizer, não precisamos conhecer detalhes, mas algo piorou. E então nós estamos redobrando as atenções. Quem está aí no interior, quem tiver acesso, quem sabe de casos, pede na reunião do conselho, nas reuniões que tiver com a sua regional de saúde, como está a regional. Uma das coisas que a gente tem defendido, junto com o Cine Saúde, a Rede Feminista de Saúde e mais umas 40 entidades, é que a gente quer que que a enfermeira obstétrica ou enfermeiro esteja presente em cada maternidade. Essa é uma das bandeiras que a gente está levantando, né? Então, além de melhorar o pré-natal, além de ter sulfatação, de ter sangue onde precisa ter, enfim, de olhar todo o prontuário, de ajudar, que a mulher tem que ter acompanhante sempre durante o parto e pós-parto, né? Tudo isso são direitos que as mulheres, nós servidoras, precisamos ajudar a mulherada a saber que antes dela chegar na hora do parto, ela já tem que estar lá com o seu papelzinho garantido que ela vai entrar, quem é o acompanhante ou a acompanhante que ela vai escolher, é ela que escolhe, né? E todas essas informações para que ela tenha, de fato, o melhor trabalho de parto. Nós queremos, por exemplo, maternidades vão inaugurar. Outro dia a gente discutiu isso, que tem 10 novas maternidades. Vai inaugurar agora uma aqui em Pinhais, que é um município bem rico, perto de Curitiba, e a gente soube que vai ter partos na PPP. A PPP é uma cadeira de parto, assim, que a mulher, em vez de ficar deitadona lá atrás, ela fica meio sentada. E isso ajuda o parto normal, né? E ela tem que ter chuveiro quente, ela tem que ter uma bola para ela se exercitar, tudo isso para não ficar usando remedeira, para não ficar usando, achar que a cesariana é a melhor coisa. Então, a cesariana deve ficar para situações que precisa muito, porque senão o parto vaginal é melhor para a mulher, é melhor para o bebê, né? Então, essa discussão sobre a qualidade do parto natural, vaginal, não é só dizer para a mulher, você vai parir a moda natural e azar seu, cesariana é melhor. Não, não é assim. Então, conhecer tudo isso, a enfermeira obstetriz vai estar junto, vai ajudar você desde o pré-natal a conhecer que o seu corpo pode e é melhor para você e para o nenê se você conseguir ter o parto vaginal, né? Então, nós estamos preocupados. Tem casos que a gente está analisando junto. Agora, o comitê hoje de investigação de morte materna não tem espaço para participação popular, Amanda. E já teve, Então, né? esse já teve. É. Até 2003, 2010, acho, a gente estava lá, as entidades de mulheres, as pastorais, né? Então, a gente reivindica que esse comitê abra as portas, pelo menos para alguns momentos de análise de óbito, porque o que a participação popular faz? Não é só para incomodar, fiscalizar, é para dar ideias, é para ajudar a enxergar situações em que a mulher corre risco, porque a vida dela é de risco. Ela tem um monte de filho em casa, ela vai para casa com uma casa que tem muito poucas condições, não é? Então, a participação popular nos comitês e nas análises de óbito precisa voltar. Então, essa é uma reivindicação que o Cine Saúde, eu sei, com certeza está aprovando, É né? muito importante, né? E assim, é bom lembrar que boa parte dessas mortes maternas, né, não aqui no Paraná, mas do modo geral, elas são evitáveis, né? E esses comitês ajudam a justamente conhecer esses fatores para prevenir Isso mesmo. próximas. A gente sabe que, mesmo no Paraná, viu? Em torno de 85% dessas mortes não precisava acontecer, Muito né? grave, né? Precisa mexer em muita coisa e a gente, estando junto, estando lá nos comitês, a gente vai ver, foi feito tudo? O que faltou? Né? Alguma coisa faltou e precisa aumentar a informação.
E assim, quando a gente fala de um problema grave de saúde como esse, né, é impossível a gente não pensar, né, de que qualidade de vida essas mulheres e a população em geral, né, Uhum. estão tendo, né, no Sim, sim. Paraná, né, no Brasil e também, que qualidade que tá a rede de serviços, né. A gente como servidor do estado, a gente sabe que tem um processo de piora, né, pós processo de terceirização dos nossos hospitais, muitos deles com maternidade Aham, inclusive, aham. a gente vê as terceirizações também na atenção básica tendo um impacto muito negativo, né, falta de trabalhadores, sobrecarga, essas questões são todas relacionadas, né, Uhum, Lígia. uhum. Eu acho que você já entrou um pouco na minha próxima pergunta, que seria sobre a questão da proposta da Rede Feminista de Saúde, da reforma obstétrica no Brasil. Então, esse manifesto pela reforma obstétrica, realmente eu falei dele, e o que que é que a gente está dizendo lá? A gente está contando essas histórias, faz anos, 20, 30 anos que tem, e a mortalidade materna está baixando muito devagar. E o Brasil está sendo cobrado internacionalmente que já deveria ter chegado em 20, e nós não conseguimos chegar, né? Então, por quê? Porque faz-se muitas mexidas, dá-se treinamento, compra às vezes mais equipamento, mas não tem uma coisa que é acompanhar de perto essa gestante. A gente sabe que o modelo médico, centrado no médico, o médico tem uma agenda muito corrida, muitas vezes ele tem pressa. Existem médicos que ficam marcando cesariana logo de cara, não espera o processo de parto, porque o parto vaginal, o parto natural, principalmente o primeiro filho, ele pode demorar 18 horas, 20 horas. Quem Uhum. que tem que estar junto? Gente preparada, como uma enfermeira obstetriz, tá lá, tá junto, agacha junto com a mulher, tá junto, ajuda a fazer massagem, ajuda essa mulher, assim como o acompanhante que ela tem ali, a esse processo todo que precisa desse tempo. Então, esse tempo é um tempo de saúde, é um tempo de dor, às vezes, mas precisa estar apoiado. Então, a presença da obstetriz, a formação dessas enfermeiras para o Brasil inteiro, nós queremos saber de uma enfermeira obstetriz em cada maternidade, na maternidade da Lapa, lá nessa Santa Casa de Cornélio Procópio, que certamente não tem, né? Em cada maternidade, em cada plantão, nós queremos uma enfermeira obstetriz. Então, precisa formar elas, precisa botar concurso para elas, tá? Então, é a principal reivindicação, além de muitas outras. Eu acho que o Cine Saúde tem na página nossa, né? O Temos, que, que é esse manifesto, mas temos. é a principal reivindicação, e a gente está repetindo aqui e agradecendo esse espaço. Inclusive para evitar esses óbitos maternos, né, E isso. evitar, mesmo que não seja morte, evitar outras violências obstétricas, de obrigar a mulher a ficar deitada, de não permitir que ela coma. Se ela vai ter um parto normal, ela pode andar, tem coisas que ela pode se hidratar e ela pode se alimentar nessas 18, 20 horas, não vai ficar sem comer nada, né? Então, existem práticas muito, muito importantes que não estão sendo seguidas ainda, porque o modelo médico hospitalar encaixa a mulher que vai parir num ritmo que não favorece o parto natural, tá? Lígia, a gente está caminhando para o final da nossa conversa Aham. e eu queria que você comentasse um pouco sobre esse contraste que existe entre a rotina dos serviços e essa política de eventos e campanhas. Comentasse um pouco para a gente sobre o próprio Tá, Outubro acho que isso é Rosa, isso né? é isso é bem importante, né, porque olha só, eu fui uma das, que, redigi o Programa Estadual de Preventivo do Câncer, né, lá em 1997, tá fazendo quase 30 anos, né. Então, a gente, precisa de ter uma rotina em todo posto de saúde, ter a coleta, ter claramente cartazes, folhetos, dizendo: "Você veio medir a pressão, mas por acaso você fez seu preventivo? Vamos dar uma olhada, quando que foi?". Então, essa atitude ativa das funcionários todos e da gente comunitária de saúde, precisa ter folheto, precisa reforçar campanhas sempre, mas não podemos ficar só com o Outubro Rosa. Eu não sou contra, eu acho que o Mês Rosa, a prevenção do câncer de mama pode acentuar, dar mais espaço, tudo bem. Uhum. Mas a rotina o ano inteiro precisa reforçar com informação, com busca ativa, com gente bem informada de que, olha, é um incômodo muito pequenininho para um grande benefício. O câncer de útero não dá sinal. Quando ele dá sinal é porque a coisa já está muito grave. Então nós temos que procurar ele. O que que é procurar? Fazer o preventivo.
lá a coleta do Papai Nicolau, que hoje vai na lâmina, vai para o laboratório, pode demorar 2, 3 meses para vir o resultado, não tem problema, porque ainda vai vir muita coisa que dá para fazer. Você vai fazer tratamento e você não vai chegar a ter um câncer e vai curar o câncer inicial do colo de útero. No caso da mama, a gente precisa continuar fazendo, se observando no espelho, apalpando a própria mama, não é? De preferência sempre depois da menstruação, quando a gente não está com caroço. Então, essas informações precisam circular mais, precisa ter cartaz mostrando, faz, olhou no banho, já fez, tal. Por quê? Porque para fazer mamografia, o SUS oferece a mamografia a partir dos 50 anos. A cada 2 anos, se você não fez, vai fazer, né? Porque antes disso, a gente tem muita gordura na mama. E o músculo, a gordura não deixa perceber. Agora, se você tem uma história na família, a sua mãe, a sua avó, né? Do lado, a tia, do lado da mãe, teve câncer de mama, você faz a mamografia. O SUS oferece para você também, mesmo que você tenha 30 anos, tá? Agora, na rotina, a campanha é de 50 a 69 anos. Agora, precisa continuar divulgando que cada mulher se olhe, se apalpe, vai no posto de saúde fazer preventivo do colo de útero, a enfermeira faz o seu apalpe de mama também. Então veja quanta coisa, né? Agora, quem que está fazendo? O ano passado, Amanda, acho que você acompanhou os dados do Paraná, o do Brasil também. Os exames estão lá, os laboratórios existem para fazer e as mulheres não estão indo. Por que que não vão? Falta o sábado para oferecer preventivo. Tem mulher que trabalha demais, cuida de um monte de gente e não cuida de si. Ela precisa ser acordada com campanha no rádio. Os municípios precisam fazer isso, porque o Estado tem cota para todas as mulheres e nós não estamos usando essas cotas. Então, nós estamos mulheres aparecendo com câncer já no útero e do útero ele se espalha para o corpo todo, é mais difícil de curar. Um câncer que é curável, nós estamos deixando de fazer o preventivo. Então, nós, funcionárias, servidoras, precisamos multiplicar essa informação. Mas o Estado precisa cutucar os municípios, campanha, campanha, campanha. Campanha, que eu estou dizendo, é divulgação, divulgação, tá? Para o ano inteiro, você fazer esse cuidado de rotina. Mas a gente chega no ponto sempre de que é importante fortalecer a atenção primária, garantir a qualidade da rede de saúde, né? Isso, Por isso. exemplo, no Outubro Rosa, a gente está falando sobre uma situação muito importante de saúde pública, que é o câncer de mama, né? É importante que esse cuidado seja garantido em todos os níveis de assistência, né? Principalmente ali na atenção primária para detecção precoce. Detecção precoce não é só a mamografia, a gente sabe disso Não, também, né? não. E quando a gente fala dessas campanhas, esses mutirões de exame, é importante que eles sejam conectados com a continuidade. Senão, né, pode se tornar, inclusive, algo de marketing, né, de propaganda política, inclusive, né? Isso mesmo. E uma coisa que o Cine Saúde também, acho que vocês já estão divulgando, que eu esqueci de falar, é que a violência obstétrica, que é qualquer maltrato, grosseria, enfim, né? Não precisa chegar à violência física, mas Uhum. muitas vezes até chega nisso, que as mulheres sofrem durante o processo de parto e às vezes até de aborto. A violência obstétrica pode ser denunciada pela internet, no site da Defensoria Pública do Paraná, tá? Tem um boletim lá para você escrever como foi que você foi tratada durante seu pré-natal, seu parto e no pós-parto. Se foi garantido o direito de acompanhante? Você foi tratada com respeito? Se você pediu e quis, né, ter um parto humanizado, ter um parto sem ficar amarrada na cama, sem fazer episiotomia, isso foi respeitado? Então, acho que é uma coisa que faltou aí falar da... Muito importante também. Lígia, tem Muito muitos obrigada, né? assuntos ainda, vamos fazer outros, porque a gente tem muito que Com conversar. certeza, vai ser uma fonte a mais de... E é importante para divulgar também essas informações, Tá bom. esses Eu debates, que agradeço, né? é um prazer estar aqui com a mulherada e com você, Amanda. Estamos juntas. Obrigada, gente. Até a próxima.